Ed Sortudo. E aí eu vou subverter o estereótipo desse quadro, porque Ed Sortudo não é um plot, é um personagem. Então, ele é um personagem Subverteu serve... o estereótipo do Papo de Mestre, meu amigo. Então, ele serve como um personagem coringa, que pode caber em quase qualquer tipo de história. E aí os jogadores eles estão no meio de uma missão qualquer, e em determinado momento eles são indicados para falar com um NPC que pode ajudá-los, chamado Ed Sortudo. E o Ed, ele é um malandro. Ele vive dinheiro de aposta, e ele pode ser encontrado nas tavernas ou no ponto do seu cenário em que existe jogatina. Se for cassino, pode ser um cenário futurista, pode ser um cenário medieval, pode ser aí qualquer sistema, justamente, porque é um personagem mais genérico. E ele é um cara bem apessoado, carismático, bem quisto onde ele passa, as pessoas gostam dele, ele é gente boa, ele é carismático. E apesar de vez em quando, ele criar alguns inimigos por ter muita sorte no jogo. E aí, os donos de cassino, os donos de locais de apostas, às vezes, ficam meio encrespados com ele. E a verdade é que ele é um vidente. Ele é capaz de prever o resultado das apostas que ele faz. E aí, por isso, ele costuma sempre vencer. E para não levantar suspeitas, ele propositalmente erra algum dos seus jogos, normalmente com os valores menores, né, que são envolvidos, para não levantar suspeitas ali, para não parecer que ele... para não dar na cara que ele é um vidente. E aí ele pode, por algum preço, né, indicar localizações de objetos perdidos, pessoas fugitivas, etc. para os jogadores. Então ele vai ser um contato para os jogadores para informações. E aí ele pode ser justamente um hub de outras subquests, né? Para te passar essa informação, você tem que ir lá pegar um biscoito da sorte com uma senha para mim. Ou você precisa ir lá em Agaton para poder trazer um bolo de maracujá da Politeia. Então você adiciona ele como um hub de pequenas quests para ele trazer informações que são pertinentes para outras quests maiores para os seus personagens. Então ele seria quase que uma entidade, seria tipo um trickster, né? Porque ele não precisa necessariamente dos jogadores, mas ele se diverte no processo de ajudá-los. Jesus, eu gostei muito do personagem e vou fazer um comentário agora totalmente oposto ao que você falou. Porque lembra que a gente fez aquele plot do Western? Daquela história? Pois é, do One Shot. Eu falei que eu ia narrar, eu comecei a narrar, só que não ia ser um one shot, porque eu queria testar o cenário, queria testar tudo. E eu já narrei a primeira sessão. E tem um personagem que é exatamente o oposto desse seu. Que é o seguinte, ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem ideia do que ele pode acarretar com as próprias ações. E ele não tem a mínima perspicácia para fingir uma situação para tentar dar uma solução para ela. Em contrapartida, ele é um cara que da mesa, ele é um NPC que tá junto do grupo, né? Porque eu planejei a história pra 5, foram 4 jogadores. Então ele é o cara que tá lá, o quinto. Ele é o pistoleiro e ele é o procurado e que tem a recompensa pela cabeça dele. Por quê? Porque ele não tem essa nuance que esse personagem Ed tem. E ele estava numa situação onde um dos personagens é rico e tem uma taverna e uma casa de jogos e uma hospedagem. Eles estavam nessa casa de shows, né? Que o cara tinha. E chega o xerife. Por quê? Porque o cara procurado que tá junto com o cara da taverna e conversando meio naquele tom passivo-agressivo, né? E esse cara aqui que tá procurado, por que ele tá aqui? E a conversa vai, conversa vem, e o Brunão, que vocês conhecem. Brunão tá com uma personagem feminina pela primeira vez na vida, ele está jogando com a personagem feminina. Olha só. Sensual, meio orc. Com inteligência 14. Eu já tava achando esquisito o Brunão jogando com personagem feminino. Não, mas ela não é da porradaria, tá? Ela é da inteligência, inclusive ela é engenheira pela história. E ela vendo que o cara tá em apuro, o que ela faz? Ela decide chamar a atenção do xerife pra meio que diminuir o clima de hostilidade. Então ela entra na sala chamando a atenção do xerife. Quando o xerife vira as caras, o cara puxa os 2 revólveres e dá 4 tiros do xerife no meio do salão. Ou seja, ele é o oposto do Ed Sortudo. Então eu vejo o seguinte, o Ed Sortudo, cara, ele é o cara de virada do mesmo potencial desse cara que eu fiz aqui, que eu falei. O Ed Sortudo é o cara de virada de história. Ele puxa a história. Mas ele é muito mais fácil, muito melhor de trabalhar do que esse que eu coloquei, que só ferra a vida de todo mundo. Eu gosto da ideia de você usar... Eu pessoalmente, colocaria inclusive o Ed Sortudo pra alguém da party achar que percebeu que ele consegue prever o futuro. Tipo, e aí ele sabe que a pessoa percebe, então ele fica meio que jogando com isso, assim, tipo... Bem trickster, né? Exatamente, ele joga pra pessoa do tipo, eu sei que você sabe, eu realmente faço, mas você não vai conseguir convencer ninguém disso. Porque, em tese, se você consegue prever o futuro, você é capaz de simplesmente deixar as coisas acontecerem, né? Tipo, eu sei que eu faria isso, eu desviaria, então eu só não vou desviar.
vou tomar porrada. Se eu fosse capaz de prever o futuro, eu não tomaria essa porrada. Então, assim, o cara consegue fazer isso e deixar as pessoas meio que na dúvida, o que é um caminho bom pra ele manter o poder escondido que ele precisa. Ele tem... É o que ele faz errando as apostas propositalmente. Exatamente. Então, assim, faz sentido. Ele é o Ed e isso reforça a ideia dele ser sortudo. Tipo, não é sempre que ele consegue. Ele só tem sorte, não é que ele viu o futuro. E Exatamente. ele não é deformado, ele é um bom vivant, um galanzão. Ele só tem esse poder e aí ele tem que... É o que eu falei, e aí ele tem que fazer um outro balanceamento pro poder não ficar overpower, que é ele tem que esconder o poder dele, ele não pode fazer o uso indiscriminado, porque senão ele vai ser exposto e vai se fuder por causa disso. Eu vejo muito potencial. Como eu falei, o cara que ele pode mexer com o cenário, com a história, do jeito que ele quiser. Em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de história, porque ele prevê o futuro, cara. Ele tá vendo coisa que você não está vendo. Na minha cabeça ele é quase uma entidade mesmo. E ele serve um pouco como Deus Ex Machina também, né? Também, é aquela desculpa conveniente, né? É sempre bom ter ele perto do grupo. Aliado ou inimigo, aliás, né? Aqui ele está aqui falando sobre a mecânica do D&D quinta edição, adivinhação. Você tira 2 dados aleatoriamente. No início da sessão você guarda esses dados, você pode usar o resultado dele quando você quiser. Né? Eu acho interessante isso daí. Eu teria dificuldade de usar essa mecânica. Eu gosto de fazer malabarismos de enredo e narrativa.